Salvador Jesus Cristo, e aqui estão. Aqui está posta a mesa, né? Aqui está posta, e agora nós vamos aqui meditar um pouco, irmãos, sobre um assunto muito importante que nós devemos também, né, de tempos em tempos, trazer na Santa Ceia do Senhor. Em Mateus 18, no versículo 21 e 22, a palavra nos fala, né? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Mas, né, o Senhor Jesus, maravilhoso, sábio, lhes disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E diz ainda mais, para deixar bem clara essa questão do perdão, para deixar bem fácil deles, dos seus discípulos entenderem, ele propôs uma parábola, né, dando continuidade. Por isso, diz o Senhor Jesus, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhes pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? A palavra por si só explica, não, irmãos? Mas nós vamos falar um pouco sobre perdão. Perdão, irmãos, é que nós devemos usar sempre as medidas de Deus na nossa vida. Se Deus perdoou-nos uma dívida imensa, uma dívida impagável, né? Interessante que nessa parábola o Senhor Jesus coloca um valor impagável, né? Impagável. Quando ele fala assim, olha, 10.000 talentos, ele está falando, em cada talento era 34,200 gramas de ouro. É assim que fala? Quase 35 mil, né? Quase 35 quilos de ouro. Um talento, não é isso? Imaginem vocês, como é que vai ser pago uma dívida tão grande? Se nós multiplicarmos esse valor, quantos talentos, quantos quilos de ouro vai dar? Um talento, quase 35 quilos de ouro. 10.000 talentos, irmãos, eu estava vendo aqui, vai ser o quê? 350 mil quilos de ouro. É muita coisa para ser pago.
né? É muita coisa. Ou seja, mas não é essa quantidade, que pode ser que alguém ainda deva uma quantia, um valor desse, né, e ainda consiga pagar. O que o Senhor está falando é o quê? É que o perdão deve ser o quê? Deve ser infinito. O perdão nosso para com o nosso próximo não deve estar estipulado em quantidade de vezes. Não pode ser mensurado. Quantas vezes nós precisarmos perdoar, nós devemos lembrar o quê? Do que Deus fez por nós. A nossa dívida também era uma dívida impagável. Era uma dívida que nós não tínhamos a quem recorrer para pagá-la. Mas aí, o próprio Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoou a nossa dívida. Aquela dívida impagável, aquela ofensa, né? Aquela transgressão, e o próprio Deus, na sua misericórdia, nos trouxe. Então, irmãos, nós podemos dizer, conforme essa parábola diz, que nós também tínhamos uma dívida impagável, mas o Deus eterno pagou-a por nós, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fomos perdoados, a nossa dívida foi paga, não por méritos nossos, nada nós fizemos para que o Deus, ou o rei daquela parábola, lhe perdoasse, mas simplesmente porque o nosso Deus, Ele trabalha com algo, irmãos, maravilhoso, que está dentro de si, que Deus trabalha com o amor, Deus trabalha com a misericórdia, Deus trabalha com o perdão. Aliás, a palavra de Deus nos fala assim, que o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Glória a Deus por isso. É assim? Então, nós somos perdoados por quê? Pela graça, pela misericórdia, pelo favor, né? Nós não tínhamos nenhum crédito para com Deus. Nada. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Glória a Deus. E também, irmãos, dando continuidade, da mesma forma que aquele servo foi perdoado, ele foi perdoado para quê? Para que ele recebesse o exemplo, né, do seu Senhor, que o perdoou. Para quê? Ele foi perdoado e a partir daquele momento ele deveria o quê? Foi perdoado para perdoar. Nós não fomos perdoados por Deus para ficarmos com rusgas com os nossos irmãos. Nós não fomos perdoados por Deus para vivermos em briga, né? Uma irmã uma vez falou assim: pastor, o que mais nos choca é o caminho para a saída da igreja. Eu falei: misericórdia, qual é o caminho para a saída da igreja, irmã? Ela falou assim: é a falta de perdão. Quem não perdoa, quem não tem o hábito de perdoar, quem não busca esse sentimento no seu coração, está a um passo de sair da igreja, ela me falou. É verdade, irmão. Porque quando nós vamos visitar pessoas que saíram da igreja, irmãos, sempre tem um culpado. Não é assim? Sempre tem um culpado. E o culpado, irmãos, o culpado vai desde o pastor até uma criança. É incrível como existem culpados para os motivos pelos quais as pessoas saem da igreja. Um sermão, muitas vezes, é o culpado. Muitas vezes, um pastor que passou, não cumprimentou, é culpado. Muitas vezes, a falta de nota é o culpado. Mas, irmãos, ele deve olhar para o exemplo que o Senhor Jesus falou. E quando ele fala assim, olha, 70 vezes 7, não é que nós temos uma cota para perdoar os nossos irmãos. Aquela é uma fala simbólica, né? É uma fala simbólica, uma figura simbólica. Significa que é infinita, deve ser infinito, às vezes em que o nosso irmão falhar conosco e que nós devemos perdoar ao nosso querido, ao nosso próximo, né? Sabe por quê? Porque depois, se nós não fizermos assim, o que acontece? Aquele rei, na pessoa do Deus poderoso que perdoou, fala assim: mas eu perdoei. Eu mandei o meu filho morrer na cruz. Eu mandei meu filho para ser caçoado, esbofeteado, para ser chicoteado, derramou o seu sangue.
Eu perdoei toda a ofensa dele e ele não tem no seu coração capacidade, desejo, bondade, misericórdia para perdoar o seu próximo. Aí surge aquela falta de sintonia entre aquele que não perdoa o seu próximo e Deus. Deus é o mesmo, continua misericordioso, amoroso, Deus de toda a eternidade, Senhor Criador dos céus e da terra, um Deus amoroso, né? Agora o homem vai se afastando pela falta de perdão, pela aquela consciência de que todos erram com ela e ela não vai perdoar, e essa pessoa não vai perdoar as pessoas que lhes fizeram mal. E diz o seguinte, olha, se nós negarmos o perdão para com o nosso próximo, né, o que acontece? Seremos entregues quem? Aos flageladores. Vai ser interessante essa questão, né? Quando a Bíblia fala assim, vou entregá-los aos flageladores, lá vocês serão presos, vocês ficarão, por quê? Pela vossa falta de perdão. E o texto que nós lemos aqui diz o seguinte, olha, o servo perdoado por Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não perdoou, ele foi entregue aos flageladores. Reter perdão, segurar o perdão, o que é? É viver preso dentro de uma masmorra. E qual é essa masmorra? É a mágoa, né? É a mágoa. É a falta de prazer em conviver com o próximo. É a falta de alegria em conviver com o próximo. Então ele está preso numa masmorra. O que acontece? Né? O seu coração se torna triste, se torna crítico, ele não aceita aquilo. Engraçado que muitas vezes a pessoa que já que fez o mal para ele, a pessoa muitas vezes até esqueceu. Mas a pessoa alimenta dentro de si, se intoxica, se transforma uma pessoa amarga, uma pessoa má, uma pessoa marginalizada, e ela vai se distanciando. Foi como aquela irmã, uma sábia diaconisa uma vez me falou. Chega um momento em que se a graça redentora e perdoadora do Senhor Deus não lhe representa nada, se o perdão proporcionado por Deus não lhe serviu de exemplo, então é o caminho para fora da igreja. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que nós entendemos essa parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor nos dá sabedoria através do seu Espírito Santo, que se fomos perdoados, devemos perdoar. Se chegamos ao Senhor, se chegamos no momento de santa ceia do Senhor, deve haver, primeira, gratidão, porque fomos perdoados. E depois, o exemplo, assim como Deus me perdoou, eu vou perdoar aquele que me ofendeu. Né? Eu não vou alimentar sentimentos horríveis, eu não vou me intoxicar, não. Eu vou, a exemplo do meu Senhor e Salvador, eu vou ser rico em perdoar, talvez não, que o único rico poderoso é o nosso Deus, mas eu vou me esforçar, não é assim? Me esforçar em perdoar a todos aqueles, porque eu não quero ficar preso por mágoas, eu não quero ficar à margem, eu quero estar à frente do trabalho do meu Deus, glória a Deus. Eu quero ser ponte, não quero ser parede. Eu quero estender minhas mãos para aquele que precisa, né? Porque o Senhor nos amou, enquanto que nós éramos bonzinhos, nós éramos inimigos, não era assim? Inimigos, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos trouxe para a sua presença, glória a Deus. Irmãos, essa questão do perdão, por que eu trouxe essa questão do sermão para a Santa Ceia do Senhor? Porque esse assunto, nas Santas Ceias que eu fazia, principalmente lá na igreja de Terezinha, ou em Edo Chaves, eu sempre falava sobre esse assunto. Mas, pastor, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, irmãos. Eu estou dizendo que aquele que nós viemos, né,
para participar do sangue e do corpo, ele é o Senhor do perdão. Estamos aqui porque ele, tomou o nosso lugar na cruz. Ele se fez o quê? Pecado por nós. Nós nada merecíamos, mas o Senhor olhou para nós, povos pecadores, pessoas falhas, olhou, amou-nos e salvou-nos. Glórias a Deus por isso. E sabe por quê? Só entra no céu, glória a Deus, os perdoados, não é assim? Só entra no céu os perdoados. Quem são os perdoados? A igreja sente perdoados? Os irmãos sente perdoados? O Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? Amém. Glória a Deus, Só entra no céu os perdoados. E tem mais um complemento dessa frase. Só tem comunhão com Deus os perdoadores. Só tem comunhão com Deus, Não adianta eu tomar a Santa Ceia. Eu vou comer esse pão rapidinho, eu vou comer isso aqui, mas eu não quero falar com A, nem com B, nem com C. Misericórdia. Só tem comunhão com Deus aquele que participa da Santa Ceia, mas que é um perdoador. Glória a Deus. Seja um perdoador, Não atravesse a rua quando o teu irmão passar, Ao contrário, olhe nos seus olhos, Peça perdão, peça desculpas por suas falhas e convide-o para caminhar nessa jornada de que todos nós estamos aqui aguardando a vinda daquele que nos perdoou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, mediante a essa pequena palavra, essa pequena meditação, nós vamos agora nos cumprimentar, Falar, irmãos, tem uma ceia maravilhosa junto comigo. Nós somos irmãos, somos amigos e vamos, nessa jornada, participar, da Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos nos cumprimentar então, irmãos.